Meus pais me registraram como Floricélia, mas na verdade, o meu nome é Flor. A história do meu nome começa quando eu ainda estava dentro da barriga. Sabe aquela história de irmão mais velho que adora falar que é o dono da casa? Pois é, aconteceu isso lá em casa. Meu irmão, ele tinha uma grande admiração por minha tia Floricélia, a qual era a madrinha dele. Quando minha mãe engravidou, ele chegou para ela e fez bem assim: Mãe, eu gostaria muito de fazer uma homenagem à minha tia e eu gostaria que o nome da minha próxima irmã fosse Floricélia. E aí eu até me pergunto, né? Por que ele não esperou ter a filha dele, né? Para poder dar esse nome? Né? Vocês podem até falar, mas Flor foi uma homenagem. Para quem? Né? Essa homenagem para quem? E o meu nome, então, é Floricélia. O meu nome foi em homenagem à minha tia, Floricélia, né, que tem uma história muito bacana também aqui em Aracaju, ginecologista, obstetra, mas eu não gostava muito não, eu preciso confessar. E talvez essa seja a primeira vez que, em público, eu vou falar sobre a minha rejeição do meu próprio nome. Floricélia. Quando eu tinha por volta de uns 14, 15 anos, eu lembro que o meu avô, eu fui perguntar para ele por que ele tinha dado esse nome à minha tia. E ele me contou em tom de brincadeira, mas eu confesso que depois lá na frente não seria tão engraçado assim. Ele me disse que a junção do nome era o nome dele, que era Florival, então ele pegou o Flor, com Célia. Tinha sido uma menina, uma paquera. E até então eu falei, mas a minha avó deixou? Né? E ele, deixou, e enfim. E ele colocou o nome de minha tia por conta dessa junção. Os tempos se passaram e os meus pais se separaram. Meu pai, ele tem uma outra mulher e foi nesse momento que, de fato, o nome, ele me trouxe uma desconexão, né? Eu não me sentia pertencente porque como é que eu carrego uma história de desrespeito? Porque era o nome do meu avô com o da junção de uma namorada, ele dizia que era uma moça muito bonita. Mas e a minha avó? Por que não uma homenagem à minha avó? E eu comecei a rejeitar o meu próprio nome, porque, como eu disse, meus pais também se separaram, existia uma história, né, de traição, e aquilo me marcou muito. E quando as pessoas falavam assim, Floricélia, aquilo me arrepiava. E então chega a vida adulta, né? E a vida adulta, ela traz momentos muito importantes e de que você precisa ter força até para tomar determinadas decisões. Eu estava em transição, finalizei o mestrado, estava iniciando os meus novos projetos profissionais e eu precisava saber quem eu era, para poder, inclusive, receber qualquer pessoa. E eu então fui fazer uma aula, um curso, um grupo terapêutico com Ellen Paesante. Ellen Paesante, excelente profissional. E na primeira aula, ela pediu para que a gente criasse uma imagem e que falasse sobre ela. Eu tenho até hoje essa imagem. Eu desenhei uma flor. Quando eu desenhei uma flor, as pessoas desenharam famílias, enfim, coisas muito mais. E eu fui tão óbvia, né? Logo eu, tão espontânea, tão criativa, fui óbvia. Eu desenhei uma flor. E quando ela me perguntou, você desenhou uma flor, qual o significado disso? E eu confesso que eu fiquei um tempo assim, pensando. E aí eu olhei para ela e fiz assim: eu desenhei o que eu sou. O meu nome é Flor. Desse dia em diante, eu me tornei essa pessoa que vocês conhecem, né? Muito mais leve, mais solta e com a identidade completamente fechada. Porque eu entendi que o nome que carrega a minha história é o de Flor. É um nome que pertence ao meu avô, Florival, a qual eu tenho uma memória muito presente, até porque foi ele o primeiro a falar que eu seria repórter por um dia. Em algum dia seria repórter. Então eu carrego ele no meu nome, eu carrego a minha transformação no meu nome e eu carrego a minha identidade. Eu tenho certeza
todo mundo aqui em Aracaju, em breve, quem sabe no mundo, sabe quem é Flor.